Uma vez salvo, salvo para sempre? Essa pergunta tem a ver com aqueles irmãos que acreditam que uma vez que você recebeu a Jesus e nasceu de novo, não há mais possibilidade de você perder a salvação. Será que é dessa forma mesmo? Será que a pessoa que foi salva, nunca mais ela deixa de ser? Eu quero te dizer aqui, já respondendo a pergunta, que não é dessa forma. Você precisa entender que a salvação do crente em Jesus se completará quando os nossos corpos serem transformados, e isto acontecerá no arrebatamento da igreja. Então, assim, uma vez que os nossos corpos forem transformados, aí sim, salvo para sempre. Porém, enquanto nós estamos nesta vida terrena, precisamos permanecer na fé em Jesus para que possamos terminar a nossa corrida de fé com sucesso. Como Paulo mesmo disse na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam sua vinda. Agora, o texto que muitos irmãos usam para provar, que a salvação não pode ser perdida é Efésios 2:8. Vamos ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eles dizem o seguinte, bom, vocês estão vendo? A salvação é de graça, então não tem como perdê-la. Bom, que a salvação, querido irmão e irmã que me escuta, é de graça, isso eu creio completamente, isso é o Evangelho, é Bíblia, isso não há discussão. Porém, existe aqui no texto uma entre vírgulas. Preste bem atenção, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que significa isso? O que significa esse mediante a fé? Significa que é a nossa fé que acessa a salvação. Isso não quer dizer que o mérito é nosso, né? O pastor Coutinho está dizendo que o mérito é nosso porque nós cremos. Não. O mérito não é nosso só porque nós cremos. O mérito da nossa salvação é de Deus e sempre será. Até porque o ato de salvar foi dele e não nosso. O que fazemos apenas é receber o presente. Então, quem recebe não tem mérito nenhum. Agora, uma vez que eu recebo a salvação pela fé, é necessário que eu permaneça na fé para continuar salvo. É óbvio, eu não posso deixar de crer. É minha fé em Cristo que me mantém salvo. Até porque minha salvação não se completou, pois ela se completará no arrebatamento da igreja, na volta do Senhor Jesus Cristo, onde o meu corpo será transformado, os nossos corpos serão transformados em corpo de glória. Então, não é correto pensar que a fé é necessária apenas para receber a salvação. Uma vez que você teve fé, recebeu a salvação, então acabou, é vida que segue, não tem possibilidade de você perder a salvação. Não. Então é fé para você receber, é fé para você permanecer e é fé para você terminar. Você está entendendo? É exatamente isso, é fé nesses três períodos, Tanto que a Bíblia fala que nós fomos salvos, a Bíblia fala que nós estamos sendo e a Bíblia também fala que nós seremos. Então sempre ela fala nesses três, passado, presente e futuro. Então é fé para entrar, permanecer e terminar. Por isso que Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1,17. A grande pergunta é, se é a nossa fé que nos mantém salvos, como permaneceremos salvos se deixarmos de crer? Essa que é a questão. Se é a nossa fé que nos mantém salvos, ou seja, a salvação é de Cristo, a salvação é de Deus, ato de salvar plenamente de Deus, mas é a nossa fé, é o nosso recebimento, é a nossa fé que nos permanece salvo, que nos deixa salvos, permanecendo salvos. Agora, como que nós vamos permanecer salvos se a gente deixar de crer? Alguém pode dizer o seguinte: pastor Coutinho, aí que tá, é que aquele que foi salvo nunca deixará de crer, é por isso que o salvo não perde salvação.
será mesmo que o salvo, ele nunca deixará de crer? Será que uma pessoa que aceitou a Jesus, ele está tranquilo, não corre o risco de deixar de crer? Na verdade, eu acho que isso tem uma leve confusão aqui. Se fosse assim, eu não entendo muitas orientações bíblicas. Por exemplo, Gálatas capítulo de número 5, versículo 1, olha só o que o texto diz. O apóstolo Paulo, apóstolo da graça, diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes. Quem tem que permanecer? Somos nós. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha só o que ele diz: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir a toda a lei. Versículo 4, preste bem atenção aqui, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Não é possível cair da graça, então? Está aqui escrito, quem deixa de crer em Jesus, e que nós vemos aqui, sabemos o contexto da igreja aqui, dos irmãos da Galácia, que esses irmãos, eles começaram na fé em Jesus, crendo na justiça de Cristo, mas aí, por causa de alguns religiosos, né, as pessoas, uns judaizantes, ensinando que não bastava apenas crer em Jesus, mas precisava guardar a lei de Moisés. Então eles começaram a ficar encantados com essa mensagem, né? Que somente a fé em Jesus não é suficiente, mas tinha que guardar a lei também, tinha que circuncidar, né? Guardar o sábado, enfim, toda a lei de Moisés. Aí Paulo está dizendo o seguinte, olha o que ele diz no versículo 4, capítulo 5 de Gálatas: vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. É possível separar de Cristo. Quando eu deixo de crer em Jesus como meu suficiente Salvador. Versículo 5 diz: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Então perceba a importância da fé, né? Se deixar de crer, esse é o perigo de você deixar o evangelho da graça de Deus para você seguir um outro evangelho, né? É só crer em Jesus não é suficiente, não, você precisa fazer mais coisas, precisa pagar o preço disso e aquilo. Paulo está dizendo o seguinte, vou ler novamente o versículo 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Gente, se a salvação é pela graça, e se você deixar de crer em Jesus como suficiente, você cai da graça, como que uma vez salvo para sempre? Vamos para agora para a Epístola aos Colossenses, capítulo 1, olha só o versículo 21 a seguir. Paulo diz assim, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Versículo 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha que tremendo, pastor Coutinho, ele já fez, somos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É só eu continuar lendo o texto, versículo 23, desde que, tem um desde que aqui, continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho. Então, uma vez que você foi salvo por Cristo, mediante a fé, a crer no evangelho de Jesus, uma vez que você foi salvo, glória a Deus por isso, mas permaneça na fé. Está ali o texto, desde que, né, se deixar de crer, então é possível sim se apostatar, é possível sim perder a salvação. Eu não estou ensinando aqui que você tropicou na esquina ali, tropicou na sua casa, e perdeu a salvação, não estou falando nisso. Algumas pessoas julgam a gente dizendo o seguinte, vocês não têm a confiança da salvação. Muito pelo contrário, nós temos muita confiança da salvação mediante a Jesus Cristo. Sou totalmente convicto da salvação, mas também sou totalmente convicto biblicamente que se eu abandonar Jesus, não dá, eu naufrago na fé e aí tudo vai água abaixo. Então não tem isso, meu irmão, tome cuidado com ensinamentos errados que podem causar em você uma falsa esperança, achando que você pode viver de qualquer maneira,
que você já está salvo mesmo, que você foi um escolhido de Deus e você nunca deixará de ser salvo. Tome cuidado, permaneça firme na fé, permaneça submetendo a Jesus, permaneça submetendo a palavra dele, porque ele é fiel, ele nos chamou para a obediência, que é pela fé, mas não deixa de ser obediência e obedecer a palavra dele. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Eu peço, por gentileza, compartilhe pelo menos com 10 amigos seus aí, que essa mensagem precisa chegar nos corações. Eu sou o pastor Carlos Coutinho. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Também tem o Instagram, pastor Carlos Coutinho. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus e vamos juntos. Se você tem perguntas, mande para mim, querendo Deus, dentro da nossa limitação, iremos responder. Um forte abraço, uma alegria ter você aqui comigo.